enfrentou o Grêmio, tá? É que o Grêmio, vamos lá, vamos voltar no que a gente falou depois daquele jogo contra o Corinthians. Foi um time do Grêmio que não testou uma defesa muito ruim do Corinthians. Muito ruim. Então, por isso que dá pra acreditar Gustavo Nunes, dá pra acreditar no Nathan Fernandes, dá pra entender e acreditar nesse combo. A minha dúvida... Se jogar com velocidade, arrebenta essa defesa. A minha dúvida é, o fator físico no gramado sintético da Liga Arena, que tem que ser considerado, ainda mais para jogadores que vêm de lesão muscular, como o Soteldo. E 2, essa questão do fator anímico, porque, vamos lá, o Grêmio ele tem que ser muito estratégico nessa escolha, porque ele pode vir preservando, poupando e usando titulares e chegar lá no final desses 3 jogos, Corinthians, Atlético Paranaense, Corinthians de novo, com uma eliminação na Copa do Brasil e com resultado negativo. Mas perfeito. Se o Renato for pensar o seguinte, onde é que eu tenho um risco maior de perder o jogador? No sintético. É óbvio. Por mais que o jogo contra o Corinthians seja amanhã e tenha tido a guerra que teve contra o Vasco, a palavra, no sintético... eu acho que a palavra não é... Eu vou dizer o seguinte... Talvez se não tivesse o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o Renato já cogitasse preservar alguém no sintético. Eu acho que a palavra não é... Nesse momento, distensionar é fundamental. E aí tem um detalhe bem importante. Tu preserva contra o Atlético Paranaense, tu querendo não tirou um pouco da tensão desse jogo, que é dificílimo pro Grêmio. E na Copa do Brasil, tu já não tá tão tensionado assim, porque o Grêmio, querendo ou não, o torcedor tá olhando muito mais pro Campeonato Brasileiro. Cara, assim, eu vejo essa parte da confiança, de tirar a pressão importantíssima pro jogo, que lá na frente é muito mais importante. Eu acho que a palavra não é... O segundo tempo do Corinthians... Seguido o árbitro do jogo, hein? Grêmio, Corinthians, Grêmio. Segundo tempo. Aquela formação ali, até tomar o gol de empate do Garro... O problema foi o do Queiroz. Exato. O problema foi Mas é que eu acho que a palavra... A Michel traz o... Não, é que o do Queiroz por uma questão de característica, entende? Mas claro que individualmente o PP falha. Talvez ele nem inicie. Tu ter tirado o Soteldo pra botar um volante, tu trouxe o Corinthians pro teu campo. Mas ao mesmo E tempo aí, a Michel Mas até a troca... que é uma outra situação, ele colocou o Gustavo Nunes no lugar do Nathan Pescador. Essa questão do desgaste físico, ela é importante ser lembrado da Liga Arena, por exemplo. Ali que... O Wanderson lesionou lá. Exato. Não, tudo bem, tornozelo, não tem a ver com, por exemplo, algo muscular. Mas tem a ver com a velocidade do gramado, prender o pé na grama. Exatamente. Eu acho que a palavra na Liga Arena, ela não é preservação, ela é estratégia. Ou ela é, talvez, jogar com inteligência, com o pragmatismo. Porque, por exemplo, é como tu pegar assim, o Grêmio até não tem, né, jogadores com histórico de lesão de joelho. Mas se tu pegar, por exemplo, que o Inter antigamente tinha ali antigamente não, né? Agora tem o Lucas Alário, por exemplo. Vamos botar o Alário para jogar lá. Jogo de risco, Jogo de risco para alguns atletas que podem, de repente, se machucar. Bom, ontem a CBF definiu Marcelo de Lima Henrique, tá? Como árbitro do jogo do Grêmio amanhã contra o Corinthians. Eu não tenho dúvida, né, que a CBF, lá quando foi definir a sua escala para os jogos da Copa do Brasil, colocou esse jogo Grêmio e Corinthians com alerta máximo, né? É esse jogo e o jogo do Palmeiras contra o Flamengo também pela Copa do Brasil. Deve ser o Rafael Claus, né? Eu tenho aqui a escala. Marcelo de Lima Henrique, 52 anos, está apitando pela Federação Cearense. É o árbitro mais experiente que nós temos hoje no cenário brasileiro. E aí é importante nesse momento a torcida do Grêmio fazer a seguinte análise. Quem poderia apitar o jogo? Bom, não pode árbitro paulista, não pode árbitro gaúcho. Então eu peguei aqui a escala de arbitragem para esses jogos das oitavas. Um gaúcho apita São Paulo e Goiás, que é o Jonathan Pinheiro. Um paulista apita Botafogo e Bahia, que é o Flávio Rodrigues de Souza. O Wagner Magalhães e a Carioca poderia apitar o jogo do Grêmio contra o Corinthians. Apita Atlético e Bragantino, para mim é fraquíssimo. O Rafael Claus apita CRB e Atlético Mineiro. Nossa! Paulista não poderia. E o árbitro do jogo do Flamengo contra o Palmeiras é o Braulio da Silva Machado, que é catarinense. Sim. Então assim, ou o Braulio ou o Wagner Magalhães poderiam trabalhar no jogo do Grêmio. E a CBF colocou o Marcelo de Lima. Eu acho que tá bem entregue, tá? O grande ponto também é o VAR, né? O árbitro ele pode ter falhado no jogo contra o Corinthians, que a decisão é dele, né? Mas ele é induzido pelo VAR aí revisar o lance. Né? O VAR do jogo do Grêmio vai ser o Rodolfo Toschi Marques. É ele. Eu não vou comentar nada. Tem muita gente que fala Não vou assim, comentar absolutamente nada sobre isso. Tem muita gente que fala assim, né? A arbitragem ela favorece Flamengo e Corinthians porque ela quer, existe o roubo, enfim, as pessoas usam a expressão e o torcedor está livre. Agora, o que para mim fica muito claro, mesmo que muitas pessoas contestem,
é que na hora da dúvida, e esse lance do Corinthians talvez tenha gerado dúvida no VAR e no próprio árbitro, eles pensam o seguinte: eu vou errar contra o Corinthians, que é uma das maiores torcidas do país, que a mídia do centro do país vai pegar pesado e eu vou pra geladeira, ainda mais eu, Alex Gomes, que estou começando, tendo a primeira experiência na Série A, ou eu vou errar contra o Grêmio, que quem vai berrar é o dirigente lá do Sul, o pessoal do Donos da Bola, não faz tanto barulho no centro do país. Então é isso. O Marcelo de Lima Henrique, ele é experiente, ele é rodado, ele é vivido. Eu acho que está em boas mãos. Não tem uma garantia de que ele vai acertar, mas acho que foi correto. A escolha da CBF foi coloca um árbitro cascudo. Mas ao mesmo tempo, assim, assim, qualquer árbitro que fosse entrar nesse jogo, ele vai ser testado pelos jogadores. Mas tinha que ser um árbitro experiente. Com certeza. Eu concordo. Não poderia ser. É que aí tu não abre margem, né? Tu não abre margem para início de debate. Tu bota um árbitro de ponta, tu já aniquila o debate. Não tem garantia. Exato, sem dúvida é importante. E detalhe, mas assim, para mim, é muito importante justamente por essa questão do quanto os jogadores vão testar a arbitragem. Porque eles já vêm de um jogo Corinthians e Grêmio que o árbitro demonstrou uma insegurança. Vamos lá, os jogadores do Corinthians e os jogadores do Grêmio cresceram de uma maneira absurda para cima do árbitro. E esse árbitro de amanhã, ele também vai ser testado dessa forma. Total. Não, ele já vai pro jogo, já vai pro jogo sabendo do histórico, sabendo certamente condicionado. Total. Agora, define a escala e chama o Marcelo de Lima Henrique e diz, tem uma bomba. Corinthians e Grêmio, Copa do Brasil, quarta-feira, Neoquímica Arena, depois de tudo que aconteceu, preciso de um cara cascudo, é tu. Não, preciso de um cara experiente, é tu. Eu não sou de reparar muito no estilo de arbitragem, mas do que eu me lembre de ver ele apitando, ele é um cara que os caras vão falando, ele vai passando e ele não deixa os caras falarem muito com ele. Tá acostumado. Então é bom isso, entendeu? É bom. Agora, essa questão que o Erich citou do condicionamento, né, foi algo que foi avisado aqui várias vezes. O Grêmio foi prejudicado ano passado fortemente lá, e antes do jogo contra o Corinthians o Grêmio não falou nada. Aí depois do jogo gritou. Volta, né? O jogo de quartos está condicionado pelo Grêmio. Não, agora sim, mas condicionou pelo erro no jogo da ida. O Grêmio sempre tem que esperar ser prejudicado contra o Corinthians para condicionar antes. O Verrete já ficou bravo no final de semana. Não, mas aí que tá. Ficou bravo. Mas vocês percebem que é um efeito dominó, né? É um efeito dominó. O Grêmio gritou, com razão, do prejuízo que sofreu no jogo contra o Corinthians. Aí o Vasco berra com o Verrete, justificando que o Vasco foi prejudicado, que o Grêmio chorou. Aí no próximo jogo do Vasco, o que o Vasco espera? Vai ser ajudado. Que ele não seja prejudicado. Quem é o adversário do Vasco no próximo jogo? Porque daí é o jogador do adversário do Vasco vai dizer, o Vergete passou ali o jogo contra o Grêmio chorando e agora, enfim... E vai tentar coisar para o próximo. Só que vamos combinar que é diferente, né? O Verrete reclamou sem ter nada para reclamar, né? Tanto que o Renato lembrou que no primeiro turno o Grêmio foi assaltado lá contra o Vasco. Que o cara botou ele velicita, né? Que ele bota a bola debaixo do braço e tal. Mas é que se a CBF... Não achei pênalti realmente... Não achei pênalti. Se a comissão de arbitragem da CBF realmente pensa no melhor do futebol, ou pensa pelo menos, né, para que não haja esse condicionamento e tudo mais, tu, até mesmo quando tu coloca na escala, tu chega no árbitro, né, tá, ó Marcelo, chega aqui o presidente ou os diretores, sei lá, os caras da comissão de arbitragem, chega aqui, conversa aqui, olha só, teu estilo de arbitragem, ele funciona para esse jogo, tá? Tu tem isso de problema, tu pode chegar e ser assim, nesse estilo. Eu acho que tu também dá um jeito de organizar a partida a ponto de tu, de repente, não ser protagonista. Tu acha que eles fizeram tudo isso? Eu espero, né? No polianismo eles que eu olharam, sempre tenho. botaram lá no telão, botaram no projetor lá no Corinthians, olharam assim... Eu acredito nas pessoas. Não, mas eu não tenho dúvida, e aí o